amores! E aí, galerinha linda do meu coração? Como vocês estão, meus amores? E aí, agora sim, né? Oficialmente a unidade 2. Chegamos na nossa segunda unidade das aulas de língua espanhola. E aí, vocês estão preparados? Como é que foi a avaliação? Foi super tranquilo, né? Eu sei, vocês foram top, já estou sabendo de tudo. Vocês são os melhores sempre. Eu tenho certeza que vocês, queridos e amados alunos da mediação tecnológica, vocês vão gabaritar a língua espanhola no Enem. E não só espanhol, como as outras. Por quê? Porque vocês são os melhores. Vocês são aqueles melhores alunos da NASA que nós temos. E aí, antes de começarmos nossa aula, né? Vamos pedir o quê? Para baixar o nosso telão. Então vamos lá, baixar o nosso telão. Isso aí, baixei o nosso telão. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula de hoje, galera. Hoje nós vamos falar do condicional simples. Tanto a parte regular do condicional, né? Que são condições de eu querer e eu poder fazer algo, quanto também o condicional irregular. Vamos trabalhar também em gênero textual. Qual vai ser o gênero textual que a gente vai trabalhar hoje, que também acontece bastante, aparece bastante nas avaliações externas, igual o Enem, são as biografias e os titulares. Então pode acontecer também. O que são esses titulares, professora? E no livro que nós vamos ver hoje é Rayuela, do Julio Cortázar. E a nossa viagenzinha rapidinha para conhecer um pouquinho mais do país vai ser Costa Rica. Então, prontos? ¿Están listos para nossa classe? Então, vamos allá! Então, galera, o que é o condicional simples, né, galera? O condicional, ele vai servir para quê? Para falar de condições, né? Ele vai expressar, meus amores, uma ação que foi passada, ou seja, uma ação que aconteceu no passado ou que tinham grandes chances de ter acontecido no passado. Assim também, como ele pode ser usado para quê? Para falar ou pedir algo educadamente ou ainda expressar um desejo. Ah, professora, mas a senhora falou que o imperativo também pode ser para expressar desejos, que o subjuntivo também. Sim, cada um deles vai ter uma função, mas o condicional ele vai pedir algo educadamente ou expressar esse desejo sempre falando dessa ação que poderia ter acontecido, sabe? Ele vai dizer assim: ah, se eu tivesse dinheiro, eu iria viajar. Então, um desejo que a pessoa tinha, ou então terá, né? Se eu tiver dinheiro até dezembro, eu irei viajar. Então, todas as vezes que ele for falar assim de um desejo, ou ele pode falar também pedindo educadamente, vamos pensar assim: ah, eu gostaria que você viesse à minha casa, eu gostaria que você entrasse. Enfim, todas essas vezes que ele vai falar alguma coisa terminando em ia, ou ias, ou iam, ou íamos, ele está usando o condicional. É muito fácil o uso do condicional, meus amores. É a coisa mais fácil do mundo é usar o condicional. Por quê? Porque você vai pegar o verbo no condicional regular, viu? Você vai pegar o verbo no infinitivo, ou seja, do jeitinho que ele tá, sem ser conjugado. Isso você vai fazer o quê? Você só vai acrescentar as desinências, ou seja, as terminações. E que terminações são essas? Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Mas, professora, em qual terminação, em qual conjugação que eu vou acrescentar? No AR, no ER ou no IR? Nas três, meus amores. Só tem essa terminação no condicional. Você vai utilizar essas terminações aqui, ó. Essas terminações
tanto para os verbos terminados em AR, quanto para os verbos terminados em ER e também os verbos terminados em IR para as 3 conjugações. Simples assim, você só vai acrescentar. Olha que coisa fácil, né? Mas lembrando que estamos falando do quê? Verbos regulares, certo, meus amores? Verbos regulares. Olha o meu exemplo, o verbo tardar. Como é que vai ficar? Eu pego o verbo do jeitinho que ele é, ou seja, no infinitivo, e vou acrescentar. Tardar, tardaria, tardarias, tardaria, tardaríamos, tardarias, tardaria. Lembrando que a gente, quando for conjugar um verbo, é porque eu coloquei aqui para simplificar. A gente tem que sempre usar os pronomes, né? Os pronomes pessoais. Eu, tu ou vos, ele, com acento, ella, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas ou ustedes. Por que a gente tem que lembrar disso? Porque se eu for utilizar, ou se eu for em uma pergunta, falar e tal, para que pessoa o verbo está se referindo? Então você tem que saber identificar se é para a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Ou se eu pedir na atividade, transforme o verbo na segunda pessoa do plural. Então você vai saber que a segunda pessoa do plural é o quê? É o vosotros. E o vosotros vai ser ias. Então, sempre lembrando que precisamos utilizar os pronomes pessoais. O verbo aprender, terminado em ER. Eu aprenderia, tu aprenderias, ele aprenderia, nós outros aprenderíamos, vosotros aprenderias, ellos aprenderiam. E, gente, vai ser esse R vibrante, sim, em todos os verbos do condicional. Por quê? Porque eles são verbos terminados em R, né, gente? Ele está ali pegando o verbo na sua raiz, ou na sua raiz não, perdão, no seu infinitivo. Verbos no infinitivo terminam em R. Se ele termina em R, o R em espanhol é vibrante. Então, sempre vai ser essa vibradinha na nossa fala. O verbo seguir. Eu seguiria, tu seguirias, ele seguiria, nós outros seguiríamos, vosotros seguirias, ellos seguiriam. Se fosse o verbo escrever, eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria, nós outros escreveríamos, vosotros escreverias, ellos escreveriam. Enfim, qualquer verbo regular no condicional, eu só preciso acrescentar as desinências, ou seja, as terminações. Eu não preciso mudar mais nada, ok? Então, vamos ver os usos, né, do condicional simples. Então, para fazer convite, como é que eu faria o convite em condicional? Querrias venir a las 10:30 para cenar? Você gostaria, você quereria vir às 10:30 para jantar? Então, eu estou convidando, utilizando o meu condicional. Para pedir algo de forma educada, poderia ser um pastel para el postre? E aí pode até ter o acréscimo, né? Poderia ser el pastel para el postre, por favor? Sempre ele vai vir ali com os seus acréscimos. Você poderia fazer o bolo para a sobremesa, por favor? Para expressar um desejo. Me encantaria conhecê-lo. Eu gostaria de conhecê-lo. Para fazer uma sugestão. Entonces, deberías ir ahora a comprar los ingredientes, não? Então, você deveria ir agora comprar os ingredientes, não? Para expressar uma hipótese ou probabilidade, algo que poderia acontecer. Sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Sim, claro, mas na melhor das hipóteses, chegaríamos um pouco tarde.
expressar ações que já passaram, mas que tinham chance de ter acontecido. Olha aqui a ideia principal do condicional, né? Ações passadas que tinham chance de ter acontecido. Se supiera que estava em casa, não tardaria de chegar. Se eu soubesse que você estava em casa, eu não teria demorado para chegar. Quando ele vem expressar ações passadas que tinham chance de ter acontecido, ele sempre vai vir aí nesse formato composto, a oração composta, onde vai vir o se e o condicional. Depois, o verbo, o se mais o condicional. Se tivesse acontecido tal coisa, se eu soubesse, se eu tivesse, se eu pudesse, aí vem a ação que aconteceria se ele tivesse feito aquilo anteriormente. Pedir coisas educadamente. Eu já falei, né, agorinha aqui, pedir algo de forma educadamente, mas a gente repete aqui com outra frase. Poderias fazer uma ensalada para a cena, por favor? Você poderia fazer uma salada para o jantar, por favor? E, para expressar um desejo, desejarias caminhar comigo ao fim do dia? Você gostaria de caminhar comigo ao fim do dia? Então ele vai falando ali de desejo, você desejaria. Ele não está falando do desejo dele aqui, porque ele está falando para a segunda pessoa, né? Então o desejo da segunda pessoa. Será que essa segunda pessoa teria esse desejo de ir caminhar comigo? Então a gente pode ter ali, essa frase, ela pode ter tanto a função de expressar um desejo, que seria o desejo da segunda pessoa do singular, quanto também poderia ser um convite, né? Você desejaria caminhar comigo? Então ele poderia utilizar um ou outro. Só para que a gente consiga resumir os verbos regulares, nós somente acrescentaremos as desinências aos verbos em seu infinitivo. Olha o verbo cantar. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós outros cantaríamos, vós outros cantarias, eles cantariam. E assim vai com todos os verbos regulares. Mas, professora, é simples assim o condicional? Sempre vai ser simples assim? Com os verbos regulares? Sim. Mas nós temos o quê? Os verbos irregulares, meus amores. Os verbos irregulares, eles sempre estão aí para trazer aquele nívelzinho de dificuldade na nossa gramática, né? Então, a gente pode perceber que existe esse nívelzinho de dificuldade quando tem os verbos irregulares. Eles são as exceções de tudo que é fácil. Para os verbos irregulares, a mudança ela vai acontecer o quê? Normalmente, os verbos irregulares, essa mudança acontece ou nas desinências, ou na raiz de um verbo, ou seja, no seu infinitivo, ou ainda mesclando um e outro, ele vai acontecer em vários momentos. Pode acontecer irregularidade somente na primeira pessoa. Aconteceu na primeira pessoa, pronto, já é um verbo irregular. Enfim, como vai se dar o irregular no condicional? No condicional, a mudança vai acontecer no infinitivo, da mesma maneira que acontece no futuro simples, que a gente já estudou no segundo ano. Então, da mesma forma que acontece no futuro simples, vai acontecer no condicional irregular, com exatamente os mesmos verbos, que é o verbo tener, o verbo venir, o verbo poner, poder, saber, decir, querer, haver, hacer, caber, valer e salir. Somente com esses verbos, ok? São 12 verbos. O que vai acontecer? Vai ter a mudança na raiz do verbo, no infinitivo desse verbo, e você vai acrescentar como acrescentou no condicional regular, as mesmas desinências. Vai ser igualzinho. Ia, ias, ia, íamos, ias, ia. O verbo tener vai ficar tender, então vai ficar tendria. Eu vou conjugar eles e dar exemplo neles, com eles, perdão, somente para a primeira pessoa, tá? Porque o restante a gente já sabe. É ia, ias, ia, íamos, ias e ia. O verbo venir vai ficar vendre, então vai ficar vendria, vendrias, vendria e assim por diante.
O poner, pondr, pondria. Poder, podr. Olha ali, o poner e o poder, a diferença é o N, olha aqui, ó. Poner, pondria, poder, podria. Poner, pondria, poder, podria. Saber, sabria. Decir, diria. Ficou igualzinho no português, né? Diria. Querer. O querer, galera, ele vai ser com esses dois R's sim. Então, todas as vezes que você vê o querer com dois R's, ou ele está no futuro simples ou ele está no condicional irregular. E quando ele está no condicional irregular, ele vai ter essas terminações que a gente já viu. Então, o querer, querria. O haber, abria. Hacer, haria. Caber, cabria. Valer, baldria. Olha aqui o valer, baldria, com um L. E o salir, saldria, também com L, saldria. Certo? Fácil, né, gente? Não é tão difícil. Vocês só precisam aprender essas irregularidades, aprender como que se dá a irregularidade, qual é essa mudança desses 12 verbos, certo? Eu trouxe para vocês uma tirinha do Gaturro que tá cheinha de condicional. Essa tirinha, ela é muito famosa. O Gaturro, ele é muito famoso também por ele exagerar, ele tem essa mania de colocar tudo muito exagerado. Ele é totalmente exagerado. Então, vamos dar uma olhadinha? Ele tá lá conversando com a Ágata, que é a gatinha por quem ele é apaixonado, né? Às vezes dá certo essa paquera dele, às vezes não dá, mas enfim, ele tá lá conversando com ela. E aí ele fala, Ágata, yo por vos iría hasta la luna, escalaría el Everest, me arrojaría desde las cataratas, caminaría hasta el polo, daría la vuelta al mundo en 8 horas, bucearía en el alto mar más profundo, el mar más profundo, cruzaría el desierto del Sahara. E aí a Ágata toda boba, né, gente? En serio? Haria todo isso por mim? E ele diz, não, pero quedaram lindos los dibujos, hein? Então, gente, olha só como esse Gaturro é danado, né? Olha que garoto danado. Ele vai ali conquistando. Quem de nós, meninas, não íamos ficar boba que nem ali a Ágata, né? Ele fala, por você, Ágata, eu iria até a Lua, eu escalaria o Everest, eu pularia das cataratas, caminharia pelo Polo Norte, daria a volta ao mundo em 8 horas. Não é nadar, é mergulhar. Mergulharia no mar mais profundo, cruzaria o deserto do Saara. E aí ela toda, nossa, olha só o que ele está falando para mim. Sério, você faria tudo isso por mim? Aí ele diz, não, faria não. Mas você viu como ficaram bonitos os desenhos? Olha ele ali fazendo aí uma comparação, né, gente? Com o que ele falou, com os desenhos que nós podemos ver, né? Enfim, perceberam como ele utilizou o verbo no condicional em todas as tirinhas? Pois é, porque ele está dizendo que por ela ele faria aquilo, ele está dizendo que era uma probabilidade de acontecer, que poderia ter acontecido, né? Então ele utiliza ali o condicional para falar de todas as possibilidades, de todos os desejos, de todas as vontades que ele tinha de fazer algo pela Ágata. E é isso, gente. Essa é a parte da gramática que eu trouxe para vocês hoje. Então, para que a gente consiga continuar, para que a gente consiga evoluir cada vez mais, porque o Enem tá aí, ó, batendo na nossa portinha, vamos falar de gênero textual. Primeiro, vamos falar de biografia. Então, o que é a biografia? Vamos dar um zoom aqui. Eu trouxe para vocês tudo em espanhol. Por quê, galera? Porque
se eu colocasse tudo em português, a descrição fica igualzinha da língua portuguesa e aí vocês vão dizer, nossa, estou assistindo aula de português, não de espanhol. Então, para dificultar um pouquinho, eu coloquei tudo em espanhol e eu pretendo colocar o quanto mais espanhol agora para vocês, melhor. Então, o que é uma biografia? ¿Qué es? Una biografia é a narração da vida de uma persona, ou seja, a biografia ela é a narrativa da vida de uma pessoa. Se escrevem biografia de pessoas que han sido muito importantes para a história e a sociedade. Quando é que se escreve biografias? Quando a pessoa ela é muito importante, né? Então você pode ver que existem várias biografias por aí. Ou tem biografia do Silvio Santos, tem biografia da Xuxa, tem biografia do Pelé, tem biografia do Messi, tem biografia do Cristiano Ronaldo, enfim, todas as celebridades, quase que 100% delas, as mais famosas, têm as suas biografias já. É uma pessoa que admira muito, chega, conversa com ela e diz, e aí, eu gostaria de escrever um pouco sobre a sua vida, você aceita? Beleza, aceito. Então vamos lá. Você conta as histórias e eu passo para o papel. Então a biografia ela é feita por uma segunda pessoa. Não sou eu que vou escrever sobre mim, porque se eu escrever sobre mim, eu estarei fazendo uma autobiografia. Então, biografia escritas em terceira pessoa. Nas biografias se relatam feitos importantes da existência da pessoa de quem se fala. Em la biografia se relatan os hechos mais importantes de la existência de las personas de quien se habla. Una de la importancia de este texto es que indica fechas. O que são fechas, gente? Datas. E lugares de nascimento, sucessos ou muerte de biografado. Que acontece o quê? A biografia é pós-morte, né? Pós-morte. A pessoa já morreu e aí alguém conhece, sabe um pouco da história, vai fazer ali uma pesquisa dentro da família e escreve também a biografia depois da morte da pessoa. Acontece e é muito comum. Ademais, está organizada de maneira cronológica, ou seja, sempre de uma maneira evolutiva, uma maneira cronológica, desde ali o início por exemplo, eu posso escrever uma biografia contando desde quando a pessoa nasceu até a sua morte ou até o seu sucesso total. Então vai ali andar na ordem cronológica. Não necessariamente precisa acontecer a partir do momento que a pessoa nasceu. Poderia também ser a partir do momento que a pessoa ficou conhecida. Então, a partir desse momento, vai ali crescendo a história e evoluindo. Como eu já falei, ellas estão escritas em terceira persona. Quais são as características da biografia? Está escrita em terceira persona, como eu falei, señala hechos importantes. O que señala? Ela marca, né? Pode ser marca, pode ser sinaliza, pode ser... Enfim, ele vai colocar ali em ordem, né? Señala hechos importantes com referência de fechas e lugares. Se narra em ordem cronológico, são textos generalmente objetivos, ou seja, são textos objetivos. Descreve rasgos da personalidade do personagem, descreve aquele momento ápice ali, detalhes da personalidade do personagem a qual se fala. Como se escreve uma biografia? Com verbos em passado, pretérito, é a conjugação verbal de um hecho que já ocorreu, com verbos em copretérito, que serve para indicar uma circunstância ou situação de fundo, também para indicar como eram os personagens. A característica dessa conjugação é que tem terminação ia ou aba. Exemplo, marchaban al frente de la batalla, llovia mucho. Então, esse é o copretérito, que ele vai falar ali um detalhe de alguma situação de fundo que estava acontecendo naquele momento.
Também pode usar o presente histórico, é a conjugação em tempo presente, pero para referir-se a um hecho que já haya ocorrido. Então, a gente já viu, né, gente, lá na unidade 1, que usa-se o presente com função de passado, para exemplificar algo no passado. Eu posso usar os verbos no presente do indicativo, falando de algo do passado. Exemplo, o exército alemão toma Paris em 1940. O que vai mostrar que, apesar de eu ter usado o verbo no presente do indicativo, que é o verbo tomar, o que vai me indicar que é passado? A data. Então, são os marcadores temporais. Então, marcadores temporales de passado. Então, são esses marcadores temporais de passado que vão vir aí indicar que, embora eu esteja usando o verbo no presente do indicativo, ele é um verbo, ele está indicando uma ação do passado. Então, essa é a estrutura de uma biografia. Você pode cair numa avaliação do Enem, por exemplo, a biografia de algum autor, de algum cantor, de algum artista latino, enfim, pode acontecer. Titulares, gente, o que são titulares? Titular é a primeira impressão e quizás a única que calça em um possível leitor. A primeira impressão, gente, ou às vezes a única impressão que vai causar num possível leitor. Como assim? O que é isso? Como é que se dá essa impressão, professora? É o título, gente. O título de uma reportagem, por exemplo. O título de uma entrevista. O título de um livro. O título de um capítulo de um livro. Então, um titular ou um título de entrada que convierta a um curioso em um leitor. O resto de tus palavras estariam de más. Ou seja, através do título, através ali da primeira coisa que o leitor bateu o olho, ele é curioso. Aí ele vai dizer assim, ué, que coisa interessante, eu vou ler para saber mais. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu de você estar ali navegando na internet, aí às vezes aparece ali uma propaganda, vamos dizer, aparece lá, Shakira. Lembram do que aconteceu com a Shakira? Shakira descobriu traição por causa de uma geleia de morango. Aí você vai falar, hã? Como assim? Já disse tudo. O título já deu ali aquela ideia do que aconteceu. Caramba, a Shakira foi traída. Mas como assim? Ela foi traída por causa de uma geleia? Como foi que ela descobriu? E aí você ia pegar, abrir, clicar lá, né? Que a gente agora clica, né? A gente só faz isso na internet. Clicou e aparece toda aquela entrevista falando sobre como é que foi, como é que ela descobriu, onde é que entra a geleia em tudo isso. Enfim, o titular é aquela parte mais importante de uma notícia, de um texto, de um livro. Se você pega um livro e tem um título bacana, você vai ficar curioso para saber o que é. Se ele, naquele capítulo, você está lendo o livro ali, aí você diz, não, agora eu vou parar, no próximo capítulo eu paro, né? Terminou aquele capítulo, amanhã eu continuo. Aí você já dá uma lida no subtítulo do capítulo, do livro, no título daquele capítulo. Ah, não, a morte do fulano, ele vai morrer? Então, peraí, eu vou continuar lendo para descobrir mais. Então, são aquelas ações que acontecem no texto que vai fazer com que você fique curioso e queira ler mais, saber mais. Então, vamos dar um zoom para a gente continuar. Mas um titular, ele pode conseguir algo mais do que simplesmente captar uma atenção do leitor. O titular ideal também pode comunicar um mensagem completo ao público desejado e, por supuesto, deve atrair ao leitor hacia o corpo do texto. Ou seja, ele não precisa, ele não vai simplesmente captar a atenção. A ideia principal dele é comunicar uma mensagem ao público que ele deseja. E, por isso,
E com isso, com essa captura da mensagem, torna o leitor um curioso, então ele vai, claro e evidentemente, pegar e ler o corpo do texto. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui, ó. 8 tipos de titulares de eficiência demonstrava que provocam ações e conseguem vendas. Olha só, 8 tipos de titulares ou de títulos de eficácia demonstrada que provocam ação e conseguem vendas. Olha aí, já disse tudo, né? Eu vou trazer 8 tipos de titulares que vão me ajudar a provocar uma ação no meu leitor e conseguir vender o meu produto, por exemplo. Então, eu trouxe para vocês os titulares directos, van directamente al meollo de la cuestión, sem tentar ser criativos, ou seja, o miolo do texto, ele já disse ali, ele quase que resumiu o texto todo lá no seu título, então ele nem tenta ser criativo. Titular gancho, que vai fazer uma proposta um pouco mais sutil. Ele utiliza a curiosidade para lançar uma pergunta na mente do leitor, que se responderá no corpo do texto. Ele pode empregar um duplo sentido ou ser mais útil, que é mais útil online. Tudo que tem duplo sentido já foi constatado. Todos os títulos, os temas, as mensagens que têm duplo sentido faz com que o leitor fique mais curioso. Titular notícia é bastante evidente, já que a notícia em si mesma é o feito, ou seja, o bom ou não, né? O acontecimento. A apresentação de um produto, uma versão melhorada ou inclusive o que pode ser a base de um titular da notícia que convém, que seja convincente. Titular como está em toda parte, dentro e fora da rede, por uma única razão, funciona, que é uma maravilha. Então o título ele está sempre ali funcionando como uma maravilha. Você pode ver em outdoor, sempre tem aquela palavra maior. Tudo que tem o maior ali que vai captar a atenção é o titular. O titular pergunta, ou seja, titular pergunta, deve fazer algo mais do que simplesmente formular uma pergunta. Deve ser uma pergunta com a qual o leitor se sinta identificado e que queira uma resposta. Por exemplo, uma propaganda de uma ótica. Como está a sua visão hoje? Olha aí, uma pergunta enorme. Como está a sua visão hoje? Aí lá embaixo está falando, promoção da ótica tal, nananana. Então ele vai ali, o leitor ele já se identificou, olha, eu não tô enxergando muito bem, minha visão não dá um pouco embaçada, tá me dando dores de cabeça. Ele já se identificou. Titular ordem. Diz com audácia ao possível cliente o que ele precisa fazer. É um titular que está dando ordem. Vamos continuar ali na ótica. Faça agora mesmo a sua lente de contato. Beleza. Faça agora mesmo. Então a primeira palavra sempre vai ser muito forte. Faça você mesmo. Nos blogs, nos youtubers, eles usam muito. Os youtubers, os digital influencer, eles sempre dizem, me siga, se inscreva no canal. Então, subscríbete a nosso blog hoje. Se inscreva no nosso blog hoje, se inscreva no nosso canal, me siga nas redes sociais. Então ele está te dando uma ordem, mesmo que seja ali quase que um convite, mas é uma ordem. Outra técnica efetiva é titular la razón por la que. É o corpo do texto que consiste em uma lista enumerada das características do produto ou conselhos, que então incorporas ao título, como de 200 razões, como o nosso título da aula que eu coloquei aqui para vocês, 8 tipos de titulares de eficiência. Então, eu já disse ali para vocês qual a razão. Ali eu enumerei para vocês, temos 8 tipos. E por fim, teremos os titulares testemunho, que são muito efetivos porque mostram provas externas com grande valor. Inclusive, o que alguém mais disse sobre você, sobre o produto ou sobre o serviço, e usam palavras textuais como título. As aspas
permitem que o leitor saiba que está lendo um testemunho, que continuará no corpo do texto. Acontece também bastante isso, né? Os títulos estarem entre aspas, ou seja, alguém falou aquilo. Gente, já aconteceu em avaliações do Enem e de outras possíveis universidades de ter um texto até que grande. E a pergunta é simplesmente: o título do texto foi respondido? O que o título do texto tem a ver com o que estava falando? Então, ele pode ali utilizar sim os títulos. E aí você tem que saber identificar. Você tem que saber identificar que tipo de título é aquele, o que ele está querendo passar. Eu consegui entender já o corpo do texto só lendo o título? Eu consegui ler a mensagem só com o título? O título tem tudo a ver com o que está se falando? Ou o título está ali mais como curiosidade e depois você descobre que não é bem aquilo? Então, os titulares estão presentes o tempo inteiro. Certo, meus amores? E vamos lá ao Conhecendo a Literatura Espanhola. Vamos ver mais um livro e hoje é um famosíssimo, quase que não sai, hein? Rayuela. É a segunda novela do escritor argentino Julio Cortázar. Ela foi escrita e publicada pela primeira vez em fevereiro de 1963. Constitui uma das obras centrais do bom latino-americano e da literatura espanhol, do boom latino, do estrondo ali da literatura da língua espanhola. Narra a história de Horácio Oliveira, que é o protagonista, e sua relação com La Maga. A história põe em jogo a subjetividade do leitor e tem múltiplos finais. Essa obra, ela é conhecida como uma antinovela, ainda que o próprio Cortázar prefira denominá-la como uma contranovela. Então ela não é nenhuma novela, ela é conhecida como uma antinovela, mas o Cortázar diz que ela é uma contranovela. Significou um salto no vazio que distanciou a segurança controlada dos contos fantásticos da sua primeira época como escritor, que ele se adentrou na busca sem sugestões, através de perguntas sem respostas ali. Então, é um momento em que o Júlio estava ali com muitos questionamentos. Então, esse livro ele é cheio de questionamentos e muitas vezes sem respostas. Por isso que ele pode ter vários finais. Se bem que o estilo que se manifesta ao decorrer da novela é muito variado. Segundo o próprio Cortázar, ele fala, a obra de nenhuma maneira é uma experiência de toda uma vida, é a tentativa de levar a escrita, a levar você a ler, você a se sentir identificado e você ali querer fazer parte daquela história. Então, Rayuela é uma ótima opção para você também. Ele tem um total de 155 capítulos e ela pode ler de várias maneiras. É muito incrível que ele saiu totalmente da caixinha para montar essa novela. Essa novela ela pode ser lida, esse livro pode ser lido normalmente, lendo do início até o fim do livro. Você pode ter uma leitura tradicional proposta pelo Cortázar, que é lendo a sequência do capítulo 1 até o 56, e depois você vai ficar mesclando um com o outro. Você pode também ler da ordem que você quiser, uma possibilidade que ele explorou depois da novela 62 Modelos para Amar. Qualquer momento que você lê, em qualquer capítulo que você lê, você vai conseguir entender a história e tudo vai fazer sentido. Se eu ler o 52 depois eu ler o 1, um vai se encaixar no outro. E a sequência estabelecida pelo autor no início do livro, né, que ele faz uma proposta ali no cabeçalho, no próprio início no índice do livro, que ele propõe uma leitura completamente diferente, saltando e alternando os capítulos, que vai constituir nessa novela totalmente mosaica. E para finalizarmos, eu trouxe para vocês a Costa Rica, que é um país mais feliz do mundo, segundo o Happy Planet Index. A Costa Rica ela é considerado o país mais caro também da América, ainda com o seu custo de vida dificilmente supere dos Estados Unidos e Canadá.
ainda assim é um país caro de se viver, pensando nos padrões da América Latina. Os costarriquenses têm costume de falar o R bem puxado. A forma mais comum de se cumprimentar ou se despedir de alguém na Costa Rica é usando a expressão pura vida, ou seja, pura vida. E a costa dela não possui um exército. Essa medida foi definida pela Constituição de 1949. Então, Costa Rica não tem um exército. Já foi instituído, eles não precisam ir para a guerra, eles não vão... eles, sempre que puderem, vão evitar se envolver em guerras. Então, resumidamente, um pouquinho mais sobre Costa Rica. Tem mais curiosidade? Pesquisa, me fala, compartilha comigo que terei o maior prazer em ali somar com vocês. Chegamos ao final de mais uma aula. Um grande beijo para vocês, meus amores, e nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa revisão.